Olá pessoal, me chamo Rosivaldo, sou professor de Geografia do 6º ano e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do tema 3 de Geografia, que é intitulado Orientação e Localização no Espaço Terrestre. Então, pessoal, nos últimos capítulos nós falamos sobre a localização da Terra no universo. Nós falamos os movimentos que a Terra faz, o de translação e o de rotação. O de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo. O de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E hoje nós vamos aprender a nos localizar no espaço terrestre. Por quê? Porque muitas das vezes acontecem situações que nós estamos perdidos e não sabemos aonde estamos. Então, para que facilitasse a nossa vida, os homens desde a antiguidade criaram meios para se localizarem, e isso através do Sol, do movimento aparente do Sol. Por que movimento aparente do Sol? Porque dá-se a ideia de que o Sol se move e a gente que fica parado, mas não, é a Terra que se move e o Sol fica parado. Então por isso se chama movimento aparente. Então, através do movimento aparente do Sol, criou-se os pontos cardeais. Como assim, professor? Os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste. Se você, pela manhã, quando vê o Sol nascer, estenda a sua mão direita para o Sol e a sua mão esquerda para o outro lado. Então, a direita que está virada para o Sol vai ser o leste, a esquerda vai ser o oeste, a frente vai ser o norte e atrás vai ser o sul. E assim vai se ter uma localização do Sol e uma localização através dos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Estes são os pontos cardeais que começou a ser usado pelos homens para poder se encontrarem em florestas, em mares, principalmente em mares, com o advento da bússola. Isso foi muito usado, o advento da bússola no século XIII. Foi muito usado. Daqui a pouco eu falarei mais sobre a bússola, mas os pontos cardeais são esses: norte, sul, leste, oeste. E existe também os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Que são esses pontos colaterais e pontos subcolaterais? São os pontos que nos dão mais precisão na nossa localização. Então, são pontos que que nos dão uma localização melhor sobre o nosso ponto, onde nós estamos. Então, os principais pontos colaterais são o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste. Estes são os pontos colaterais. O nordeste fica entre o norte e o leste, o sudeste fica entre o sul e o leste, o noroeste entre o norte e o oeste e o sudoeste entre o sul e o oeste. E nós temos outros movimentos, nós temos outros pontos chamados de subcolaterais, que são eles: o norte-nordeste, o norte-noroeste, o sul-sudeste, o sul-sudoeste, o leste-nordeste,
o leste, sudeste, o oeste, sudoeste e o oeste, noroeste. Então, estes são os pontos colaterais, subcolaterais, 8 ao todo. Então, todos esses pontos são representados pela rosa dos ventos. Então, esses pontos são representados assim na rosa de ventos. Então, esses são os pontos colaterais, os pontos subcolaterais que dão uma precisão na localização exata de nosso sistema. Mas aí, professor, e à noite, como é que nós nos localizamos? À noite tem as estrelas. Por exemplo, à noite, no hemisfério sul, que é onde a gente se localiza, a orientação pode ser feita por meio da observação da constelação do Cruzeiro do Sul. Ou seja, são 5 estrelas em que 4 delas formam uma cruz, e quando eu localizo essas 5 estrelas chamada Cruzeiro do Sul, eu sei que aquela direção é o sul. Então, vira a mão direita para essa estrela é o sul, para o do lado norte, para frente o leste, para a costa o oeste. Então, é isso que nós vamos ver com as estrelas do Cruzeiro do Sul. E no hemisfério norte nós temos a estrela polar, que ela indica o norte. Então, no hemisfério norte nós temos a estrela polar que indica o norte. Então, é assim que nós vamos fazer quando nós não estivermos na noite, no dia. E a bússola? A bússola, ela não exatamente vai buscar um norte geográfico, mas sim um norte magnético. Por quê? Porque a bússola, ela é o ponteiro, ela tem um ímã, e este ímã, ela capta o magnésio da Terra. Ela faz captação do magnésio da Terra. Então, aonde o magnésio da Terra estiver, e vai estar também a direção norte magnética do planeta. Então, essa bússola, ela vai ter um ponteiro que vai estar sempre apontando para a direção norte e sul. Então, quando esse ponteiro apontar para um lado, vai dar a exatidão de onde está. Esse ponteiro também tem o desenho dentro dessa bússola, tem o desenho da rosa dos ventos com os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, a bússola é um sistema que foi usado pela Marinha para poder ter melhor localização, mas só que usa o norte e sul do sistema magnético, que é um eixo de 23 graus Celsius que a Terra tem. Eu vou mostrar isso na aula para vocês. É um eixo de 23 graus que a Terra tem, e isso permite uma localização exata para certos lugares. Então, há uma diferença entre o norte geográfico e o norte magnético. O norte geográfico, ele diz respeito à direção do Sol, e o norte magnético diz respeito à força magnética da Terra. Então, pessoal, é isso sobre a aula de direção e controle de hoje, direção e localização terrestre de hoje. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades, e eu preciso que vocês me façam, ainda vou falar ainda sobre as coordenadas geográficas, que é sobre os paralelos, a latitude e a longitude. Eu vou falar sobre a linha do Equador, a linha de Greenwich, a latitude e a longitude, mas eu quero que vocês me respondam uma questão aqui na seção sistematizar.
A primeira questão diz assim: como pode ser feita a orientação e a indicação das direções cardeais tendo o Sol como referência? Vocês vão responder essa questão: como pode ser feita a orientação e a indicação das direções cardeais tendo o Sol como diferença. A primeira questão da seção sistematizar da página 86. Primeira questão da seção sistematizada da página 86. Valeu, pessoal. Até a próxima.